Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso novo vídeo no nosso canal. Hoje nós vamos falar a respeito da Companhia de Jesus, os jesuítas, e sobre as principais virtudes dessa ordem tão famosa e também os seus principais vícios, os seus problemas que surgiram pouco tempo depois da fundação da Companhia de Jesus e os principais inconvenientes de nós adotarmos os jesuítas como um modelo inquestionável, absoluto, para as nossas ações. Eu falo aqui especificamente em relação aos grupos católicos, né? São tantos que hoje adotam os jesuítas como um modelo supremo, né? Nas suas ações apologéticas, nas suas ações também políticas e como modelo de espiritualidade também. A Companhia de Jesus foi uma das mais contestadas, é verdade que uma das mais perseguidas injustamente, mas também que suscitou críticas que são justas, que nós devemos fazer. A Companhia de Jesus foi talvez a ordem religiosa mais famosa de todos os tempos, foram um instrumento muito importante na Contra-Reforma católica. Também na educação nós temos o papel da Ratio Studiorum, e como que uma resistência, né, à nova filosofia que começava a surgir na modernidade. Os pensadores do tempo da Renascença até o Iluminismo foram aos poucos quebrando, destruindo os fundamentos da cristandade, e os jesuítas funcionavam como uma espécie de represa a todas essas novas ideias. E, portanto, contiveram um pouco do seu potencial danoso, né? Nós podemos dizer que a extinção da Companhia de Jesus em 1773, pelo Papa Clemente XIV, foi uma das grandes desgraças que aconteceram nesse século tão difícil, né? Que representa o fim da cristandade politicamente, né? O século da Revolução Francesa é o século do triunfo da maçonaria. Foi realmente um período muito complicado. A Companhia de Jesus já havia sofrido nesse tempo inúmeras perseguições. O Marquês de Pombal já havia expulsado os jesuítas de Portugal e também havia prendido muitos, né? Foram presos em calabouços e foram torturados e passaram anos, alguns, sem ver a luz do sol. Também na monarquia espanhola, que já era uma monarquia Bourbon e, portanto, de princípios que não eram lá tão católicos, foi também uma perseguidora dos jesuítas. Na França sofreram uma campanha de difamação que durou séculos, até 1764, né, o conde de Choiseul, principal ministro de Luís XV, vai também expulsar os jesuítas do Reino da França. Então, essa campanha internacional ela foi muito desonesta, né? E eu já recomendei no meu curso sobre a Revolução Francesa a obra de Jean Guiraud, o volume 4, né, dessa obra, História Parcial, História Verdadeira, e inclusive o meu amigo Fábio Florenzi já recentemente gravou uma série de vídeos a respeito desse autor e dessa obra especificamente no canal dele. Recomendo a todos que assistam. Mas é evidente que houve então uma obra de difamação da Companhia de Jesus, né, ao longo principalmente do século XVIII. Contudo, nós devemos ter bem claro que essa ordem, já desde o início, né, desde a sua fundação, já enfrentou críticas que eram muito justas. A primeira geração de jesuítas, fundada por Santo Inácio de Loyola, é cheia de santos, é cheia de grandes homens. Nós temos também, já logo depois, São Roberto Bellarmino, que é um dos grandes teólogos da cristandade, um doutor da igreja, é um homem que também suscitou inúmeras controvérsias e também obras que pateticamente tentavam mostrá-lo como ridículo, com títulos como, por exemplo, Bellarmino irado, Bellarmino confundido, anti-Bellarmino, obras do gênero que foram muito difundidas no período ainda em que ele estava vivo, no iníciozinho do século XVII.
por teólogos, principalmente anglicanos, né? Alguns deles patrocinados mesmo pela rainha Elizabeth I da Inglaterra, mas também outros por teólogos galicanos franceses, como Jean de Launois. Houve também um outro teólogo protestante, esse não era financiado por Elizabeth, o William Ames, William Ames, que também foi muito famoso. Então, é claro, eles tiveram um papel muito importante, né? A Ratio Studiorum, o papel das missões jesuítas nas colônias europeias, nas Américas, na Índia, no Japão, as viagens famosíssimas de São Francisco Xavier, ninguém nega isso. A questão que nós devemos buscar é qual é a verdade que está por trás dessas obras de contestação que existiam da Companhia de Jesus. E aí nós vemos já de cara, em primeiro lugar, a disciplina muito rígida de obediência dos jesuítas em relação ao seu superior geral criou uma espécie de espírito sectário na Companhia de Jesus. Não que eles fossem uma seita, mas em alguns aspectos acabavam se dissociando do espírito geral da igreja e agindo separadamente, agindo em segredo, agindo como uma ordem que tem os seus próprios interesses e que não atende realmente aos interesses da cristandade, que não busca em primeiro lugar converter as almas, mas busca favorecer a própria Companhia de Jesus. Em segundo lugar, e isso é uma crítica muito famosa que Pascal faz dos jesuítas, nas suas famosas cartas provinciais, eles acabaram sistematizando a restrição mental. A restrição mental, para aqueles que não sabem, é o ato de você mentir sem dizer formalmente algo falso. Você enuncia uma sentença que pode ter dois sentidos, dependendo da sua intenção. E você, mentalmente, interiormente, prefere, privilegia uma certa intenção na qual você não estaria mentindo, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que eu agora estou no Japão. É evidente que eu estou no Brasil, no Rio de Janeiro, mas eu mentalmente estou no Japão, estou pensando no Japão. É óbvio que essa frase é uma mentira, mas formalmente, se você adotar o sentido que você quer, você pode dizer que ela é verdadeira, sob um certo aspecto. É óbvio que isso aí é uma desculpa, né? E a sistematização da restrição mental adotada pelos jesuítas acabou gerando uma geração de mentirosos, né? E de padres que ensinavam aos seus dirigidos espirituais, nos confessionários, ensinavam a criar mentirosos, né? Isso era algo generalizado na Companhia de Jesus. Não é à toa que esse tipo de disciplina disseminada por eles é repetida por muitos dos que hoje se inspiram nos jesuítas. E nós vemos isso o tempo todo, né? Outro problema muito grave dos jesuítas, e também que nós não podemos seguir como modelo, é a tendência a uma certa timidez em relação à fé, em relação aos conteúdos da fé. Os jesuítas, quando foram pregar na China, é muito famosa essa crise que houve, perceberam que a civilização chinesa era muito complexa, que tinha uma estrutura do Estado muito antiga, cuja religião também tinha uma certa fundamentação intelectual, ou seja, existiam muitos escritores, muitos filósofos, né? Ou budistas ou da religião chinesa tradicional. Existia também Confúcio, existia o culto a Confúcio. Tudo isso aí fez com que os jesuítas tivessem uma postura sempre tímida em relação a uma civilização cuja pujança eles conseguiam observar. E, portanto, já desde o início da missão dos jesuítas na China, encabeçada pelo padre Matteo Ricci, eles já se vestiam como chineses tradicionais, participavam das cerimônias dos chineses, que eram ao mesmo tempo cerimônias cívicas e religiosas, autorizavam os cultos aos ancestrais que os chineses faziam, cerimônias que obviamente eram idolátricas,
autorizavam o culto religioso à figura de Confúcio, com a desculpa de que era um rito puramente cívico, ou seja, estavam participando, misturando a religião católica com a religião chinesa. Houve também, por conta de várias críticas que foram feitas ao sotaque dos sacerdotes chineses, que eram ordenados pelos jesuítas em missão, por conta do seu sotaque, eles não falavam latim direito, começaram a celebrar, sem a permissão do Papa, a fazer missas em mandarim, né? Antecipando algo que seria uma prática nos dias atuais, com resultados desastrosos, nós sabemos disso. Ou seja, é a velha história, né, do jesuíta vestido de Brahmane. Nós temos também um exemplo, né, na Índia, em um jesuíta que não obteve resultados práticos de conversão, usando também o traje tradicional dos Brahmanes. Essa timidez, né, o desejo de obter a aprovação do mundo, de não chocar aqueles com os quais nós devemos falar, nunca produziram resultados tão importantes. A pregação dos primeiros padres no mundo greco-romano, no Império Romano, conseguiam arrastar multidões. Quando o Império Romano ruiu, já totalmente cristão, as tribos bárbaras foram rapidamente convertidas. Os reinos bárbaros que se formaram, que haviam destruído, esfacelado o Império Romano, rapidamente aderiram ao cristianismo. É verdade que houve alguns reis que adotaram a heresia ariana, mas isso durou pouco tempo, né? Então os povos bárbaros, os povos germânicos, mais tarde os nórdicos, se converteram rapidamente. E por que isso? Porque sempre diziam a verdade sem nenhuma negociação. Jamais aceitariam os padres da igreja participar de ritos de culto ao imperador romano, ou de culto aos astros, né, que eram cultuados como deuses, ou de culto aos ancestrais de quem quer que fosse. Jamais aceitariam cultuar as forças da natureza. Então eram extremamente firmes em relação aos fundamentos da fé católica. E daí a sua eficácia. O cristianismo tomou, nos seus primeiros 3 séculos, mais de 50% do Império Romano. Quando Constantino vai assinar o Edito de Milão, no ano 313, né, a fé católica já é mais de 50% do Império Romano. E como eles conseguiram essa proeza? Porque eram inegociáveis nos fundamentos da fé. E os jesuítas não foram assim. O resultado é que sempre foram vistos como indivíduos de certa duplicidade, sempre foram contestados. Quando eram ridicularizados, adotavam uma postura conciliadora, procuravam se aproximar de quem estava no poder, ou seja, agiam como raposas, né? E daí também o seu epíteto, que foi dado por Voltaire, as raposas de Inácio. E de fato, muitos eram isso mesmo. Nós podemos dizer que algumas das medidas mais desastrosas vieram dos jesuítas, né? A direção das consciências dos soberanos católicos, que já passavam a viver como pagãos no século XVII, se deu quase exclusivamente por jesuítas. Foram eles que se tornaram os grandes diretores dos soberanos europeus, do mundo católico, quase todos. Na China, quando os jesuítas começaram a ser contestados e, na verdade, desmascarados pelos dominicanos, também em missão, que percebiam a sua duplicidade e viam a forma como misturavam a fé católica com os cultos a Confúcio, aos ancestrais, rezavam missas em mandarim, eles adotaram a postura de se aproximar do imperador chinês para perseguir os dominicanos. Ou seja, perseguir a própria Igreja Católica, para não perderem a proximidade que tinham com o poder. Esse é um outro vício muito importante dos jesuítas, é o apego ao poder político, né? Isso é uma coisa muito séria e que nós observamos em todos aqueles que os adotam como modelo, né? Não vou citar aqui nomes, mas nós temos isso.
O Papa, na época, creio que Bento XIV, foi informado disso que acontecia, enviou um legado até Pequim, antes que o bispo, era um bispo francês, antes que ele pudesse chegar na China, ele foi interditado porque os jesuítas chegaram ao ouvido do imperador e disseram que um inimigo seu ia impedir que a pregação continuasse na China. Que é uma mentira, né? Mas devem ter usado uma restrição mental. E o imperador, que estava prestes a se converter, o imperador Kang He, muito conhecido, que chegou a pôr um ícone de Nossa Senhora nos seus aposentos, quase se converteu à fé católica, ficou escandalizado com isso. Mandou prender o legado papal, depois foi mandado embora da China. Ou seja, não conseguiu fazer a sua censura, não conseguiu falar com o imperador sobre os erros que estavam sendo propagados pela Companhia de Jesus. E mais tarde, o seu sucessor, quando morre Kang He, o seu filho vai proibir completamente as missões na China, vai expulsar os jesuítas também e vai ficar só com alguns, porque aparentemente eram homens que tinham um talento muito bom para matemática, para astronomia e para as ciências naturais. E o imperador queria se instruir nessas ciências, então deixou alguns jesuítas no seu palácio para que pudessem instruí-lo, e os outros foram mandados embora. Ou seja, foi um fracasso. Né? E fracasso esse produzido por essa postura tímida dos jesuítas. A mesma coisa no Japão, né, onde foram denunciados pelos holandeses como agentes dos colonizadores. Isso é mentira, realmente não eram. Mas, no fundo, eles acabavam tendo uma ligação tão forte com o poder instituído que pareciam agir como realmente emissários de potências que pensavam em colonizar o Japão. A mesma coisa nós podemos dizer em relação às Américas. E por que nas Américas os jesuítas foram bem-sucedidos? Por causa da colonização. Porque aqui realmente formaram-se colônias, né, de Portugal, da Espanha. Então esses países conseguiram, a sua população local era quase toda composta já desde o início de cristãos. Mas em relação aos índios, apenas uma minoria que se converteu. Ou seja, para que nós nos expormos a tanta humilhação, nós aceitarmos conviver com tantos erros, com tantas mentiras, nós adotarmos a mentira como método com a restrição mental, pervertermos completamente a índole do apostolado católico, misturando com política? Para que fazer isso se os frutos são sempre inferiores? Quando, se nós pensarmos nos padres da igreja, sempre foram um sucesso absoluto, onde quer que fossem. São algumas reflexões que eu deixo para vocês aqui. É evidente que isso não é um vídeo de crítica à Companhia de Jesus como tal. Toda a ordem religiosa tem problemas, nós sabemos disso. A ordem franciscana, já na sua segunda geração, teve vários problemas, né? Já produziu várias heresias. Os próprios dominicanos também se tornaram, pouco tempo depois da sua fundação, os diretores da Inquisição, que indubitavelmente cometeu certos abusos, por mais que tenham sido muito exagerados pela propaganda anticatólica, também cometeram abusos. Ou seja, toda ordem religiosa comete erros. As ordens são coletividades, elas podem ter sido fundadas por santos, e na sua primeira geração, aqueles que conviveram com os santos fundadores costumam se beneficiar muito dessa convivência e, quando não se santificam eles próprios, pelo menos geram frutos excelentes. Então é óbvio que a primeira geração de qualquer ordem é cheia de grandes sacerdotes, é cheia de frutos espirituais maravilhosos. Mas logo depois são coletividades humanas, que é verdade que estão no seio da igreja e que fazem parte do corpo místico, mas são compostas por homens que são pecadores como todos os outros. Então se pervertem. Essa visão ideológica dos jesuítas, para a qual contribui muito a obra que é divulgada nesses meios de um pseudônimo chamado J.M.S. Dorignac, que produziu uma história dos jesuítas,
Essa visão ideológica cheia de falsos milagres, de exageros, de narrativas extremamente parciais, nós temos que acabar com isso. Se nós quisermos ter um apostolado católico sincero, ele precisa se basear exclusivamente na verdade. E nós temos que condenar os erros quando eles existem. E não passar a mão na cabeça, não fazer negócio com eles, não criar uma trincheira larga onde nós vamos agir politicamente. É inevitável que no momento seguinte a esses acordos nós nos corrompamos e comecemos a pensar em quê? No poder político. E é isso que sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer com todos os grupos que adotarem esse modus operandi. Se uma sociedade fundada por um santo, né, como a Companhia de Jesus, e um grande santo, que foi Santo Inácio de Loyola, se corrompeu tão rápido, né, quanto mais nós que somos leigos, ou então sacerdotes que não alcançam esse nível de santidade, de espiritualidade, quanto mais nós vamos também nos corromper.